Olá a todas, todos e todes que nos assistem hoje. Meu nome é Andréia Lazevicius, eu sou pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito, SP, e comigo está a Isabela, estagiária do Centro, para realizar essa entrevista hoje. É com enorme prazer que recebemos a Paloma e o Alexandre para participar de mais uma da nossa série de entrevistas com especialistas em direito autoral, voltada a aprofundar temas que a gente pode chamar de sensíveis, que a gente vem discutindo desde 2021. Tem outros vídeos aqui do canal do CEP que vocês podem conferir. E dessa vez, as entrevistas elas têm um elemento extra, especial, a gente pode dizer, que é o de fazerem parte do projeto de divulgação do livro que a gente está organizando e que busca explorar alguns dos principais temas e polêmicas desse encontro do direito autoral com a internet. A obra se chama Direito Autoral e Internet, Diagnósticos e Perspectivas do Debate Brasileiro. E como a gente já falou em outros vídeos aqui, ela conta com o prefácio da ministra Nancy Andrighi e também de nomes já consolidados na área e novos pesquisadores e pesquisadoras para debater esse quadro atual dessa intersecção incrivelmente complicada e maravilhosa entre direitos autorais e internet. A ideia é escutarmos os autores e autoras dos artigos e ensaios também do livro para a gente poder dialogar com seus textos, conhecer um pouco melhor os campos de pesquisa, eventualmente pontos que ficaram de fora dos ensaios. E acho que isso vai também, né, muito ao encontro da nossa legislação autoral e de diversas tentativas de reformá-la, cada vez com novos temas que aparecem, né, entram na equação e vão renovando aí a nossa necessidade de debater. Então, para essa conversa de hoje, a gente recebe os autores de um artigo incrível, que vocês vão poder escutar um pouquinho, ler em breve, Paloma Mendes Saldanha e Alexandre Saldanha. Nós estamos muito felizes em receber vocês dois, e aí eu vou seguir aqui, com o costume, abrir o espaço e pedir, por favor, para vocês se apresentarem como preferirem. Alexandre, você pode começar. Eu já ia perguntar. Se apresente. Serei eu primeiro, então, ok. Andréia, Isabela, todo o pessoal da FGV, todo mundo que está assistindo, que está escutando, que está lendo. Eu sou Paloma Saldanha, na verdade, Paloma Mendes Saldanha, sou professora e pesquisadora em Direito e Tecnologias na Universidade Católica de Pernambuco. Sou também membro da GovDados, fundadora da Placamãe.org, faço parte de diversos movimentos e instituições que trabalham com direito e tecnologia da informação, tenho todo um background voltado para essa parte de direito e tecnologias, e queria demais agradecer a vocês por mais uma parceria, né, entre a gente, por mais um momento de reflexão e por mais um trabalho de qualidade extrema, que é esse livro maravilhoso, essa obra maravilhosa que vocês estão disponibilizando. Obrigada, gente. Eu sou Alexandre Saldanha, sou aqui professor de duas universidades, uma da Universidade Estadual, Universidade de Pernambuco, e outra da Universidade Católica de Pernambuco, com formação, né, doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, então uma particular, uma estadual e uma federal. Pesquisador na área de direitos autorais, em especial voltado para cultura digital, mas com inserções também, né, em patrimônio cultural, em manifestações culturais, tal. Também sou um dos diretores da Placamãe.org, junto com a Paloma. Participo de grupos de estudo, pesquisando na área de cultura digital, direito digital, né, sempre nessa mistura, né, de manifestações culturais tradicionais, manifestações culturais digitais e o que é que tem de direito, né, sobre isso tudo. Acho que é isso.
Obrigada pela apresentação. Acho que no texto dá para ver bastante essa intersecção de vários temas, né? Essa tentativa de dar conta da multiplicidade dos fenômenos que a gente tem visto. Também quero reforçar o ótimo trabalho que faz o placamãe.org e a importância, acho que a alegria também, né, da gente ter essa parceria, de ela estar se estendendo ao longo dos anos, já ter rendido outros vídeos aqui no canal. Então, passando, né, para o texto, o artigo de vocês tem como título Direito Autoral e a Sociedade Digital, o atraso da Lei de Direitos Autorais. Então, também, né, abre espaço para diversas perspectivas de análise. Aí eu queria começar pedindo para vocês apresentarem brevemente o texto, as principais ideias, a origem, por favor. Eu vou começar. Quando vocês, né, vieram com a proposta, né, propuseram essa área temática, a gente achou muito bom, né? Não somente pela oportunidade de identificar pontos, né, de atraso, do que a gente pode considerar como algo atrasado, né, no tratamento jurídico dado aos direitos autorais, mas a gente ficou também querendo propor algo, né? Não ficar apenas na crítica, mas também ir além, né? No sentido da gente gerar um debate de, ok, existem pontos atrasados, mas e daí, né? O que é que a gente pode fazer para ajudar a solucionar eventuais problemas? Então, por exemplo, com a experiência principalmente de Paloma na placa-mãe, aí veio a ideia de misturar um pouco com iniciativas de educação, de conscientização cidadã, né, de realização de oficinas, né, de conscientização, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente fez um texto em que a gente, né, separou aí em 3 partes, né, do trabalho. Uma parte de contextualização da cultura digital, né? O que é que seria essa sociedade hiperconectada, se existe já oficialmente, vamos dizer, uma espécie de cultura digital, para daí a gente Alexandre, fazer... só Oi? antes de você seguir, eu acho que a Paloma caiu. Eita, foi eu. Então, melhor a gente esperar ela voltar, né? Porque aí ela complementa sabendo o que você disse. Eu vi agora. Acho que já ela volta. Que bom que, né, nós estamos ao vivo. Senão a gente teria que Eita, imagina, né? continuar. Pronto, já voltou. Voltou? Sim, já aceitei. Ah, pronto, pronto. Eu sigo ou repito tudo? Não, acho que até quando estava falando, né, o que a gente pode fazer para solucionar esse problema, Isso. Não, e tá. aí E aí, até aí ela acho que estava. a conexão tá tranquila aí? Não tá não, mas eu tô no celular agora. Vai lá, pode continuar. Ah, tá. Se eu cair, vocês continuam, gente. Não se apeguem, não. Aí eu vinha dizendo que a gente separou o trabalho em 3 partes, né? Num trabalho de identificação como se fosse caracterização da cultura digital, da sociedade hiperconectada. Tá? Numa segunda parte, uma identificação de quais seriam possíveis pontos de atraso dos direitos autorais. É o que a gente chama de pontos sensíveis, né? São pontos delicados, né? São momentos do direito autoral que exige aí talvez um trabalho mais intenso de compatibilização com essas características da sociedade, né, hiperconectada. Na terceira e última parte do trabalho, que aí vem, né, essa bagagem com a placa-mãe, com as iniciativas, principalmente da Paloma, de trabalhar com conscientização, com educação. Então, a gente quis fazer um texto com uma parte mais de diagnóstico, vamos dizer, de análise de uma situação, mas também que a gente se seguisse
numa liberdade poética, vamos dizer, de propor algo, né? Vamos propor algo, vamos viajar um pouco no sentido de falar de uma educação, de iniciativas educacionais voltadas para uma espécie de cartilha de bons usos voltados para direitos autorais. Então, da mesma forma como a gente trabalha de etiqueta digital, bons usos no sentido da proteção dos dados pessoais, por que não, né, usar essa expressão bons usos e etiqueta e tal, mas voltado para direitos autorais, considerando que é uma cultura de compartilhamento, uma cultura de participação, de criação colaborativa e tal. Então, foi assim que a gente dividiu, né, o nosso trabalho. Basicamente, o que é a cultura digital, o que é que tem de sensível nos direitos autorais e como é que a gente pode colaborar, né, para resolver essa sensibilidade, vamos dizer. Paloma. Então, eu acho que o professor Alexandre já definiu bem o artigo, né? Então, a gente conseguiu trabalhar de uma parte um pouco mais técnica da legislação do direito autoral propriamente dito, nos 2 primeiros itens iniciais, mas no terceiro a gente se permitiu tentar, eu acho que eu não falaria muito na questão do viajar, né? Mas eu acho que a gente se permitiu entregar um pouco da nossa essência enquanto professores, pesquisadores, enquanto pessoas que estão participando de um processo de conscientização cultural, que gostam da construção de uma cultura, né, de participar desse processo de construção cultural dentro de uma sociedade e trazer para a gente não só a perspectiva da proteção de dados pessoais, que é o que tem como essência a placa-mãe, mas também observar o lado do direito como um todo. E aí, dentro desse todo, especificamos no artigo a questão dos direitos autorais, né? Porque se a gente começa a pensar que a sociedade ela tem uma base, se a gente começa a pensar que ela é formada por questões que são trazidas por nós desde a infância, por exemplo, a gente começa a pensar que o direito ele não pode ser utilizado, não pode ser unicamente aprendido ou apreendido quando você escolhe uma profissão, que é uma profissão jurídica, mas sim que você precisa também ter uma certa conscientização de quais são os seus direitos e deveres já desde do seu crescimento, da sua informação, do seu desenvolvimento intelectual como um todo, e isso começa lá atrás, né? Isso começa na infância, na adolescência. Então, por que não trabalhar isso como sim, como uma ausência, como uma lacuna, como uma coisa que está faltando, não só na legislação, mas também na aplicabilidade propriamente dita do próprio direito autoral, aplicabilidade enquanto conscientização. Acho que é isso. Alexandre e Paloma, muito obrigada pela apresentação de vocês. Então, partindo para as perguntas, a primeira é que o artigo de vocês defende aproximar a discussão dos direitos autorais do restante da população para além dos escritórios de advocacia e das universidades. 2 aspectos dessa agenda me parecem bastante importantes. A primeira é a percepção de como a relação das pessoas com os direitos autorais não foi a mesma ao longo da história, somado ao papel da internet nessa transformação. E a segunda é a defesa de uma comunidade jurídica em sintonia com a sociedade civil, a fim de obter avanços teóricos e práticos dos direitos autorais. Então, a pergunta é como a educação voltada para boas condutas envolvendo tais direitos auxiliaria na melhoria da nossa regulação autoral e como colaborar para que essas eventuais iniciativas se adequem às realidades da sociedade de informação. Vocês teriam exemplos nesse sentido? Vamos lá, eu começo. Deixa eu só... vejam só, na verdade é uma pergunta dividida, né, em 2 partes, vamos dizer. Como é que uma educação voltada para boas condutas envolvendo os direitos auxiliaria na melhoria da nossa regulação autoral? A gente acha o seguinte: quanto mais pessoas souberem de direitos autorais, tá,
mais ampla fica a discussão, né, no sentido da ampliar o rol de participantes, tá? Porque não sei exatamente se precisaria de uma pesquisa empírica, tá? Eu estou falando talvez levianamente, mas pelo menos eu estou falando conhecedor da minha realidade aqui, estadual, regional, talvez, mas nem sequer na própria formação jurídica atual existe a discussão sobre direitos autorais, tá? Então, os alunos hoje se formam, vão encontrar um mercado aí de startups, de economia criativa, de cultura digital e etc., e não sabem direitos autorais, não sabem propriedade intelectual, não sabem o que é o INPI, não sabem alguma coisa nesse sentido. Então, isso restringe muito a nossa discussão. Aqui no meu contexto hoje, por exemplo, se eu quiser discutir em grau de pós-graduação em direitos autorais, eu encontro dificuldade, porque ainda é uma discussão, na falta de uma expressão melhor, restrita a certos clubes, né? Pelo menos em determinados locais. Então, para discutir direitos autorais aqui no meu contexto, tem pessoas, claro, mas estou dizendo assim, tem poucas. Em alto nível, né, propondo discussão. Quando eu digo alto nível, não é nem alto nível técnico, é alto nível de proposição, de discussão, de debate, de pensamento crítico, tá, etc. Então, quando a gente coloca no texto de que uma educação maior para fins de direitos autorais pode colaborar com a nossa legislação, é porque a gente vai aumentar a quantidade de discussões, de opiniões, de participantes dessa discussão, tá? Isso pode ser tanto em graduação, em pós-graduação, em graduação em direito, em outras graduações, né? A gente por aqui tem a oportunidade, por exemplo, de discutir, de minha parte, direitos autorais, de parte de Paloma, a inteligência artificial e proteção de dados, com outros cursos, né? Com cursos além do direito, com o pessoal de economia criativa, com o pessoal de TI, e é muito rica a discussão, quando a gente consegue discutir com essas outras pessoas. E aí foi nessa ideia, quanto mais pessoas estiverem sabendo, ainda que um mínimo de direitos autorais, mais elementos a gente vai recolher, né, mais feedback, vamos dizer, né, mais retorno a gente vai receber do que é que a gente realmente precisa fazer para melhorar a nossa legislação. E aí, na segunda parte da pergunta, teria como colaborar para que eventuais iniciativas se adequem às realidades da sociedade da informação, se a gente poderia dar algum exemplo nesse sentido. Colaborar, veja, as iniciativas que a gente fala são iniciativas educacionais, né, de conscientização, como a Placa-Mãe, como o CEP, FGV, no sentido de fomentar grupos da sociedade civil, tá, que se engajem nessa discussão, não somente para direitos autorais, mas para qualquer direito, né, que envolvam a cidadania digital, por exemplo, tá? Iniciativa, incentivar isso e compartilhar. Compartilhar no sentido de agir colaborativamente. Tá? A Placa-Mãe não é concorrente daquela outra, não é concorrente do CEP, FGV, na verdade é tudo colaborativo, né? Cada um tem sua missão, cada um tem seus objetivos, e se a gente continuar pensando dessa forma, a gente atinge pequenos objetivos que juntos formam um cenário macro, né? Um cenário maior. E aí eu terminei citando alguns exemplos que são exemplos nossos aqui desse próprio grupo, né? Existem iniciativas, institutos que vêm surgindo, grupos de estudo que vêm surgindo, discutindo a questão digital, a cultura digital. Alguns programas de pós-graduação em Direito começam a se despertar, vamos dizer, para a necessidade de discutir cultura digital, de cidadania digital, né? E isso vai repercutir no sentido da estrutura da educação, MEC, Conselho Nacional,
começar a autorizar cursos, autorizar linhas de pesquisa que venham para isso. Então, são pequenas, entre aspas, iniciativas que vão gerando uma onda, vamos dizer, né, uma onda positiva, né, desse trabalho de conscientização. Eu não sei se eu respondi, acho que a Paloma pode me corrigir, acrescentar alguma coisa nesse sentido aí. Bom, vamos lá. Acho que eu vou acrescentar o que a professora Alexandre colocou aqui. Eu acho que eu vou tentar responder as 3 perguntas, na verdade, 2 perguntas e uma questão de exemplo, de uma vez só. Quando a gente pensa em educação, ou quando a gente pensa em boas práticas, a gente está pensando em fazer com que aquelas pessoas que fazem parte daquele núcleo, que vão ter acesso àquele conteúdo, que vão ter acesso àquela obra, àquela música, enfim, àquela arte, ela tenha a maior quantidade de informação possível sobre aquele item, sobre aquela obra. E aí, por que eu preciso que exista uma maior quantidade de informação possível? Porque eu parto do pressuposto que quanto mais bem informado, e aí não é só a quantidade da informação, mas uma informação de qualidade, a ideia de que quanto mais bem informado aquele cidadão, aquele indivíduo está, maior vai ser a qualidade de vivência daquele indivíduo dentro da sua sociedade e o compartilhamento de todas aquelas ferramentas e itens que compõem a nossa sociedade. Então, quando eu falo em conscientização, quando eu falo de educação para boas práticas, a gente fala mais nesse sentido. E aí, como é que isso melhora a questão da regulação autoral? Se eu tenho uma sociedade que ela está bem informada qualitativamente, mas também quantitativamente, se eu tenho uma sociedade que está trabalhando na perspectiva de que sabe o que é aquilo e quais são as consequências do uso devido ou indevido daquela coisa, eu tenho sim uma facilidade, inclusive na diminuição da necessidade de regulação existente dentro daquela sociedade. Porque eu já passo a perceber que, por exemplo, se aquele lápis está em cima da mesa perdido e não é meu, eu não preciso pegar aquele lápis, né? Um exemplo assim bem simplificado mesmo. Mas se eu passo por uma sociedade, eu passo por um momento em que um lápis perdido em cima de uma mesa significa que não é de ninguém e por assim eu posso pegar, eu já tenho uma necessidade de uma regulação. E qual que seria essa regulação? Bom, se você achar algo perdido que não é seu, deixa no achados e perdidos. Isso é uma coisa muito simples que eu estou colocando aqui, um exemplo muito simples que eu estou colocando, que acontece, por exemplo, dentro de qualquer instituição, de qualquer estabelecimento, mas que a gente pode levar para uma percepção um pouco maior. E aí eu vou pegar um exemplo que o professor Alexandre trouxe, que é o trabalho desenvolvido pela Placamãe.org. Se eu quero uma sociedade muito bem informada, se eu quero uma sociedade trabalhada nas boas práticas do direito autoral ou do direito de tecnologia como um todo, eu preciso me envolver ativamente com essa sociedade. Eu preciso procurar organizações, eu preciso procurar empresas, eu preciso procurar representantes de comunidades, igrejas, religiões, enfim, para eu poder me inserir nessa comunidade e trazer o conteúdo que eu preciso. E aí, como é que isso acontece? Isso acontece como vem acontecendo, por exemplo, com a proteção de dados pessoais. Quando a gente pensa na proteção de dados pessoais há 5, ou há 7, ou há 10 anos, a gente vê que são períodos diferentes, 5, 10 e 7, 10 anos. A gente tem uma diferença de tempo, mas a gente tem também uma diferença de educação para uma cultura de proteção de dados. Então, da mesma forma, a gente pode pensar para a questão dos direitos autorais. Se eu venho trabalhando, se eu venho falando, se eu venho fomentando o discurso, se eu venho realizando atividades de boas práticas, de conscientização junto às escolas públicas, escolas privadas, formação de professor, se eu venho trabalhando isso junto à minha comunidade, se eu entendo que não adianta eu falar só com aquela criança e adolescente na escola, porque quando chegar em casa, a informação que ele vai receber é outra, porque a formação da família é completamente diferente, e talvez aquele assunto não chegue para a família, eu começo a pensar que talvez a educação e a boa prática, ela precisa estar, de fato, inserida como um momento de aculturamento. Eu preciso participar e colocar isso para dentro da cultura. Por isso, a conscientização. Por isso, a necessidade de conscientização. E aí, o exemplo continua nesse nicho.
Eu vou para as escolas, eu vou para ensino médio fundamental, eu vou para capacitação de pais, né, capacitação de professores, conversa escola e pais. Eu vou para a universidade trazendo isso para a graduação, mas não só para a graduação de direito, mas fazendo isso parte de uma, por exemplo, uma disciplina que faça parte, uma espécie de nivelamento em todos os cursos, porque eu não falo só de direitos autorais em direito, né? Tudo que eu produzo, por exemplo, eu sou professora de sistemas da informação, uma disciplina de direito e tecnologia, mas dentro dessa disciplina é necessário trazer um pouco de direitos autorais, porque o meu desenvolvedor, o meu egresso, que é um desenvolvedor de software, ele precisa entender de direitos autorais. Então, se eu tenho uma população muito bem munida de informações e de boas práticas em direitos autorais, eu faço com que a pessoa que vai regular, a pessoa que vai definir como vai ser essa regulação, e também os órgãos e a sociedade, quando receber essa regulação, ela receba de uma forma muito mais empática, que consiga perceber que aquela regulação que foi feita, ela foi criada por um motivo específico, que ela é importante e que ela precisa ser obedecida. Porque senão a gente recai naquela ideia de que a legislação ela vai servir para ficar ali, né, de paisagem, digamos assim, como foi no começo da LGPD, onde a gente teve, será que essa legislação vai pegar, não vai pegar, porque aqui no Brasil a gente tem isso? E a gente fica naquela interseção, naquele ponto em que a gente não sabe exatamente qual é o real motivo, na verdade, a razão de ser de uma legislação, de uma regulação. Por que eu vou falar? Por que eu preciso regular? Se eu tenho alguma coisa acontecendo de uma maneira que está violando o direito de alguém e eu não estou conseguindo fazer com que isso seja organizado de uma forma, entre aspas, administrativa, eu preciso regular. E como é que eu vou regular isso? Né? Então, eu acho que a parte da boa conduta, ela tem uma importância muito grande nesse processo de regulação autoral, porque ela consegue transformar a população e a sociedade como um todo, e todos os órgãos e entidades que fazem parte da sociedade, para não só criar essa regulação, como também bem receber o que foi regulado. Né? Acho que é isso. Muito obrigada. Paloma, você já puxou o gancho para a próxima pergunta, porque ela é sobre regulamentação. E entrando mais especificamente no tema da reforma de lei de direitos autorais. Vocês levantam alguns pontos sensíveis de interpretação e aplicabilidade dos direitos autorais, que não são exclusivos no Brasil, por exemplo, inteligência artificial e autoria, exteriorização de dados, e da mesma forma como há pontos de contato entre os problemas, eles também podem existir entre as próprias soluções. Vocês afirmam que a previsão de finalidade pedagógica como uma das hipóteses de limitação e exceção não é suficiente para lidar com os conflitos entre o ensino e os direitos autorais e sugerem a criação de um setor específico das normas autorais voltado para a questão das finalidades pedagógicas. Assim, pensando numa eventual reforma da nossa lei e também na experiência de países tentando sanar suas deficiências legislativas, o que vocês acreditam que não podem faltar nessa nova lei? E as melhorias necessárias seriam mais voltadas às hipóteses e exceções à proteção de obras ou na relação do autor com a obra, direcionando a lógica brasileira ao copyright em contraposição ao direito do autor, que geralmente é direito europeu, direito francês, ou os dois caminhos? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, depois Tati vai editar, né? Como eu fico feliz dessa parceria com vocês, né? De me sentir lido, né? Então, eu tô participando de uma obra coletiva em que as pessoas que organizaram leram o meu texto. E para quem está no ambiente acadêmico já há algum tempo, eu sei que isso não é exatamente a regra, né? Então, é ótimo, né? Porque você se sente pesquisado, vamos dizer, e criticado e observado, e isso é muito bom. Veja, vamos lá. O que é que
não pode faltar numa nova lei de direito autoral? Em primeiro lugar, e aí é minha experiência como professor, acho que clareza na linguagem, né? Isso aí é essencial. Eu sou professor de direito privado, né, de direito civil, e aí eu às vezes faço uma espécie de brincadeira com a turma, eu redijo lá um artigo tal do Código Civil. O que é que vocês entenderam daqui? Nada. Nada. E são alunos que estão, né, tendo uma formação técnica, mas é a forma como, às vezes, a regra está escrita. Né? Pessoas de alto nível de formação, né, que estudaram nas melhores escolas, a regra, né, via de regra, estudaram nas melhores escolas, tá, etc., e não conseguem entender o que é que tem escrito ali, ainda que seja uma coisa do nosso cotidiano, uma coisa né, do nosso ambiente privado. Então, primeira coisa é deixar muito clara, né? Clara e compatível com as nossas minúcias culturais atuais. Como assim? Cultura digital, cultura de navegação, cultura de rede social, é algo que não vai, provavelmente, vai sumir. Claro que uma lei, né, pretende passar muito mais tempo, então não pode falar de uma rede social X, Y, Z. Mas pegar dessa prática cultural e tentar legislar usando uma linguagem compatível, né, com esse hábito cultural. Agora, essa parte específica da finalidade pedagógica aí é que é uma proposta, na verdade, uma provocação para o debate, né? Vamos chamar o legislador aqui para participar do nosso debate, no sentido que, quando eu coloco aí finalidade pedagógica, não adianta, porque não é claro, não está claro, né? O que seria uma finalidade pedagógica? O que é que não é finalidade pedagógica? Lá, a nossa legislação de direito autoral é de 1996, 98, mas o anteprojeto é anterior e tal. Então, não está tão atualizada, né, no sentido da linguagem e no sentido da proposta. Então, poucas vezes durante a lei de direitos autorais a gente encontra algo voltado realmente para finalidades pedagógicas, né, no sentido dos processos de ensino e aprendizagem. Tem lá no artigo 46 a história da cópia privada, né, da reprodução em trabalho científico, tal, mas ainda existem muitas dúvidas, né? Eu escrevi um trabalho agora há pouco sobre direitos autorais no processo de orientação. Eu, orientador, você, pessoa sendo orientada. É coautoria, não é coautoria? Os regimentos das instituições, como é que prevê isso? Não prevê em nada. Como é que os tribunais examinam essa questão? É difícil. Então, se tiver na legislação diretrizes mais claras e mais pormenorizadas, né, sobre como ficam os direitos autorais nos momentos de ensino e aprendizagem, isso pode facilitar, porque tem muita confusão, né? O orientador, a orientadora quer publicar em coautoria e exige isso. Será que isso é realmente coautoria? O que é que a lei de direito autoral tem a nos dizer sobre isso? Hoje, ela não tem nada a nos dizer, né? Cultura de participação, cultura de colaboração, cultura de compartilhamento para fins educacionais. Então, a gente passou mais ou menos 2 anos tendo uma experiência muito intensa com o ensino remoto, por causa da pandemia, né, do isolamento social, e a gente usava vídeos do YouTube, a gente entrava em bibliotecas públicas e usava o acervo digital e achava material na internet, mas ainda assim havia certas dúvidas. Gente nos ligando, Saldanha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu fui na lei de direito autoral e não encontrei resposta. Isso não tem resposta realmente. Porque a questão educacional da lei de direito autoral, eu acho que ela está tímida demais. Claro que também não pode ser redigida de uma forma que engesse, até porque os processos educacionais de daqui a
5, 10 anos, provavelmente serão outros, mas pelo menos diretrizes mais claras, né, mais expressas, vamos dizer. E aí, deixa eu ver a última parte Sim, se seria mais uma questão do direito autoral moral, né, a relação do autor com a obra, ou se seria mais a questão, né, dos copyrights, né, os direitos de exibição, de reprodução, ou se seriam os dois caminhos. Eu diria que os dois caminhos devem andar juntos, né? Ao meu ver, isso é criticável, claro, mas ao meu ver, a nossa legislação de hoje, apesar de ter um setor específico para os direitos autorais morais, mas é uma legislação muito mais para fins de direitos patrimoniais do que de direitos morais. Eu acho que a gente precisa ainda dar uma maior ênfase aos direitos morais, né? Ou então a gente precisa criar uma cultura de enfatizar mais. Então, uma pessoa de São Paulo, né, vem aqui em Recife, Pernambuco, aí tem contato com experiências culturais locais, né, culinária, arte, etc. Às vezes, essas pessoas que vêm de fora entram em contato com os nomes daqui, de artesãos, de cantores, etc., que as pessoas mesmo daqui não sabem. Então, a xilogravura é de quem? Tá? Porque aqui no nosso contexto tem em ambiente público, mas quem é o nome daquela pessoa? Quem é a pessoa artista que fez aquilo ali? Né? Então, às vezes, faz parte de uma espécie de patrimônio cultural público, mas que desmerece, vamos dizer, a pessoa que criou. Né? Eu, por exemplo, aí eu estou levando para a experiência pessoal. Eu sou da capoeira, tirando toda a questão jurídica, eu sou professor de capoeira, tal, etc. E na capoeira a gente tem um exemplo disso, porque todos os cantos da capoeira fica parecendo que é algo totalmente, né, como se tivessem 200 anos, 300 anos, tal, etc. E às vezes são músicas que foram criadas ano passado, mas ninguém sabe exatamente se foi o mestre Curisco, se foi o mestre Acordeon, se foi o mestre Tony Vargas, quem criou aquela música. Porque se essas pessoas fossem identificadas, né, podiam ser chamadas para fazer uma oficina, para fazer uma exibição, para fazer, né, ficaria mais fácil. Né? Então, eu acho que a gente tem que adotar estratégias que compatibilizem. Né? Os direitos patrimoniais precisam ser administrados, claro, mas às vezes a gente precisa saber mais quem são as pessoas que estão por trás ali daquela manifestação artística. E aí aquela manifestação criativa, né? Não necessariamente artística. E aí a gente no texto fez essa provocação no sentido de realmente repensar, no sentido de equilibrar, né? De trazer as pessoas, mas mantendo, evidentemente, as preocupações patrimoniais. Eu não sei se eu respondi, mas Paloma acrescenta alguma coisa aí. Na verdade, eu não tenho nem muito o que falar mais depois do que você falou, Alexandre, porque eu acho que foi bem completinho. Eu só acrescentaria a questão realmente do texto, né? A questão da acessibilidade do texto da legislação, porque isso é um problema que, na verdade, é um problema histórico que a gente tem aqui no Brasil, em que a gente precisa, sim, de uma maior, eu não diria transparência, mas de um texto mais bem redigido e redigido para a sociedade e não para os juristas, né? Então, hoje em dia, a gente vem falando sobre regulamentação em vários pontos sobre direito de tecnologia, e uma das coisas que, inclusive na parte de inteligência artificial que a gente vem conversando, é sobre estruturar exatamente o risco, definir um risco. Isso me lembrou muito quando a gente estava escrevendo, Saldanha. Óbvio, não tem muito a ver por causa da temática, mas ainda assim tem a ver, porque se a gente misturar inteligência artificial e direito autoral, dá um match maravilhoso, né? Inclusive um projeto nosso que está em andamento, mas no sentido de que a gente precisa especificar alguns pontos. O direito autoral, ele traz para a gente a possibilidade, sim, diferente de outros pontos de tecnologia, como a inteligência artificial, por exemplo, ele traz, sim, a possibilidade de a gente já traçar de forma regulatória pontos definidos,
pontos que podem ser traçados hoje e que vão poder ser utilizados daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, levando em consideração o sistema de autoria ou não, enfim, de direitos patrimoniais, extrapatrimoniais, etc. Então, eu só queria acrescentar isso, meninas. Acho que até falando, né, dessa regulação no âmbito da inteligência artificial, a gente fala muito de transparência, e transparência está na linguagem também, né? Que lei é essa que está pública, disponibilizada, e que as pessoas não acessam, né? Porque às vezes você olha e fala, gente, isso é português? Ou é, né, juridiquês? Tipo, que língua é essa? Exato, e até a gente tentar entender, Andréa, o conceito daquilo, né? Se a gente está fazendo uma regulação sobre inteligência artificial, o que é inteligência artificial? Se a gente está falando uma regulação em direitos autorais, o que é direito autoral de verdade? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Para fins de uma legislação e para fins de fatos que serão analisados dentro da sociedade e que esses fatos sofrerão a incidência dessa norma. O que é direito autoral e como é que a gente vai trabalhar com isso? Sim, né? Qual é a função? Isso. A lei está lá, mas o que ela significa, né? Eu acho que a gente tem um bom, isso sou eu falando, né? Um bom exemplo, um exemplo positivo, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, eu estava participando de um outro debate, eu ainda falei desse jeito, ó, se a galera que estiver por trás do Marco Civil da Internet estiver participando também da renovação dos direitos autorais, a gente está num bom caminho, porque é uma legislação mais palatável, na falta de uma expressão melhor, no sentido de ela é mais, como é que eu posso dizer, mais compreensível, né? Apesar de ter alguns termos técnicos, mas claro, toda legislação vai ter seus termos técnicos, mas eu acho que uma pessoa não jurídica, vamos dizer, ela entende melhor o Marco Civil da Internet do que o Código Civil e alguns trechos do Código de Defesa do Consumidor, etc. Eu acho. Tá? Mas é uma lei legalzinha, vamos dizer, ela é bem organizada, ela tem propostas, né, claras, etc. Eu até disse, ó, se o pessoal estiver por trás aí, a gente está num caminho bom, mas eu não sei realmente quem é que está na renovação dos direitos autorais. Sim, super, né? E não só como Marco Civil como resultado, mas como processo de participação da população. Das escolas, né? Eu lembro, na época eu estava na escola e a gente teve aula. O que é o Marco Civil que está sendo discutido? É essa a ideia. A provocação que a gente faz foi justamente essa, parecida com o que aconteceu na época do Marco Civil. O que mais? Vocês têm alguma recomendação de textos, obras, materiais audiovisuais que possam interessar para quem está se aprofundando mais no assunto? Ah, tá. Eu separei aqui, que a Paloma me passou a informação que ela, né, não estaria em casa, ela pode mencionar, talvez, não estaria com a biblioteca disponível, né? Ela pode mencionar, talvez, mas eu separei aqui algumas coisas que eu tenho em físico, né? Mas no sentido mais de uma provocação, de um debate, então eu não trouxe nada de dogmática exatamente dos direitos autorais. Tá? Até porque o nosso trabalho é bem pouco dogmático, no sentido a gente analisa a legislação de direito autoral, mas muito mais no sentido provocativo. Então eu faço uma sugestão aqui, por exemplo, desses dois, para uma questão de contexto da cultura digital. Esse aqui acho que é um clássico da área, né? O Pierre Levy. Tá? Esse é um autor bem em evidência, o Byung-Chul Han. Não sei se fala assim, eu já encontrei alguma pessoa falando de uma forma diferente, porque é coreano, mas tal. Tem vários livrinhos, mas esse No Enxame, eu acho que ele faz ele tem uma visão muito interessante da cultura, né, digital, etc. E aí eu trouxe dois que vão além dos direitos autorais, na verdade, três, tá? Esse também, eu acho que é muito conhecido de vocês por aí, o Ronaldo Lemos, né? Apesar de não ser um livro tão novinho, já não é tão novinho, mas ele é bem contemporâneo, ele discute muita coisa interessante. Esse livro eu acho fantástico. Alan Rocha é um cara que é amigo, acho que a função social dos direitos autorais. Ele levanta aqui muita discussão interessante, justamente sobre
esse nosso debate, né, de trazer o direito autoral para a sociedade civil, constitucionalizar, com a expressão complicada, o direito autoral, quer dizer, compatibilizando ele com outros direitos fundamentais, etc. E aí eu termino com um livro muito interessante para quem gosta de pesquisar, concordando ou não com ele, mas é um livro que precisa ser enfrentado, vamos dizer, que é o Lawrence Lessig. Eu acho que quem trabalha com direito autoral vai reconhecer, Cultura Livre, tá? Do Lawrence Lessig. Eu acho que é o tipo de texto que, mesmo quem não concordar, quem não gostar, sei lá, das posições que ele toma, deve enfrentar, no sentido, deve ler, deve ir atrás das informações que ele coloca, tal, porque abre muito a nossa cabeça para o que é realmente a estrutura de direitos autorais em âmbito nacional e em âmbito internacional. E é isso, né? São livros que levam a gente além da dogmática, para que a gente pense, para que a gente reflita, para que a gente desenvolva nosso pensamento crítico. É isso que eu sugiro. Eu vou complementar só com um texto que está lá um artigo, na verdade, que está lá no internetlab.org.br. É um texto da Mariana Valente, do Vitor Pavarin e da Maria Luciana, que fala exatamente sobre direito autoral e educação, né, onde ele traz para a gente aplicabilidades práticas de direito autoral dentro de uma sala de aula, mas práticas educacionais no Brasil a partir de debates de tratados internacionais. Então, eu acho interessante a gente utilizar ele também como referência para estudo. Mas aí, valido todos os livros que já foram passados aí pelo professor. Eu acho que as dicas são bem valiosas e elas vão também no sentido do que vocês falaram, né? São textos que eles não só trazem conteúdos, mas eles têm escritas muito especiais. Acho que todos esses que você citou, a Valente, a Mariana Valente e o Vitor Pavarin, os dois também estão compondo o livro que a gente está organizando com um texto relacionando direitos autorais e educação, que é posterior a esse publicado no Lab. Acho que vai, então, ser mais uma recomendação. Então, eu agradeço muito as respostas, as recomendações, todos os pontos, né, que foram levantados, insights para muita coisa futura. E aí, para finalizar, né, então, agradecer Paloma, Alexandre, lembrar para quem estiver assistindo que os pontos que a gente discutiu aqui, né, como acabei de dizer, estão presentes em outros textos e vão aparecer nas outras entrevistas. Então, pessoal, acompanhem o projeto, não deixem de conferir nossa página, a página do CEP, para mais conteúdo sobre direitos, tecnologias, sociedade, e agradecer a quem nos assistiu e até uma próxima. Muito obrigada.